Você tem que parar de se preocupar com as coisas do futuro. Você tem que parar de ficar pensando se as coisas vão dar certo, se vai tudo correr conforme o planejado, se você vai ter sucesso, se você vai encontrar uma pessoa, um companheiro dos seus sonhos, se aquela faculdade vai dar certo, se você vai passar naquele vestibular. Porque a maioria das coisas você simplesmente não tem controle. Claro que você pode fazer coisas para aumentar suas chances de ter sucesso, aumentar suas chances de passar naquele vestibular, de passar naquele concurso. Você pode ir atrás de uma pessoa, né, de um companheiro para você, mas ficar preocupado com essas coisas, ficando aflito, ansioso por causa dessas coisas, simplesmente não faz sentido. Não faz sentido, primeiramente, porque você não tem controle total sobre todas as coisas. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã e você não pode controlar isso. Mesmo que você se planeje, mesmo que você faça de tudo, tem coisas que simplesmente, se vão dar errado, e se for dar certo, vai dar certo. E não tem como você ter plena certeza de tudo. Então você ficar aqui parado pensando se aquilo vai dar certo, se vai acontecer, quando vai acontecer e torcendo logo para chegar, não faz sentido. Segundo, que você precisa confiar em Deus. Você precisa colocar as coisas tudo na mão de Deus. E aí sim você vai conseguir descansar de verdade, você vai conseguir ficar tranquilo de verdade com tudo, com os seus planos, com o que você quer fazer, com o que vai ser do amanhã. E muitas pessoas ficam pensando, né? E eu mesmo pensava muito, como fazer isso? Como colocar as coisas na mão de Deus? Porque é fácil falar, né? Confia em Deus, Deus sabe o que faz, mas como fazer isso de verdade, né? Até porque Deus não é como um ser humano que você pode mandar uma mensagem e a pessoa te responder. Você não pode ligar e Deus vai te atender aí, falar com você cara a cara, assim, né? Então, como fazer isso? Como colocar as coisas na mão de Deus e descansar de verdade? Cara, simplesmente, Deus, ele é onisciente. Então, se dentro da sua mente, em qualquer momento do dia você falar: Deus, eu coloco em tuas mãos aqui meus planos, coloco em tuas mãos meus projetos, meus sonhos, meus desejos, e entrego tudo a ti. Se você fizer isso, cara, percebe, faz isso todos os dias, em vários momentos, você vai começar a descansar. Você vai ver que não adianta ficar se preocupando com as coisas e que se algo der errado, se tiver dentro da vontade do Senhor, na verdade deu certo. Então, você está preocupado com aquele relacionamento que pode não dar certo, mas se não for algo de Deus, se você ficar vivendo de acordo com a vontade dele e esse relacionamento der errado, então era para dar errado mesmo. Então, na verdade, deu certo, né? E eu já vivi coisas mais ou menos parecidas com essas, que eu tava preocupado com alguma coisa, se aquela coisa ia dar certo ou não, como que ia ser no futuro, se eu ia estar com aquela coisa, ou se ela ia fugir de mim. E aí eu decidi simplesmente colocar nas mãos de Deus, falar: Deus, que seja feita a tua vontade, se for pra dar certo, vai dar certo, se não for, não vai. E não deu certo mesmo. E depois de um tempo eu vi que se aquilo que eu queria tivesse acontecido, teria dado muito errado. O futuro agora teria sido bem ruim, teria sido bem desagradável. E isso aconteceu mais de uma vez. Envolvendo relacionamentos, na maioria das vezes, né? Então, cara, simplesmente, se você não tem o costume de orar, se você nem ouve muito falar de Jesus, eu queria te falar que você tá perdendo uma grande vantagem, você tá perdendo a melhor coisa da sua vida. Porque você tem alguém que tá com você 24 horas, que ouve dos seus planos, mesmo sem você falar, que sabe dos teus desejos sem você ter que abrir a boca, e ele quer o melhor pra você. E ele tá com você 24 horas, não é alguém que você tem a chance de ligar e não te atender, você ir na casa da pessoa, a pessoa não tá lá. Deus, ele tá sempre com você 24 horas por dia, ele sabe dos seus planos, e cara, ele quer que você vai até ele e entregue as coisas na mão dele. Ele quer. E aqui na palavra, no Salmo 125, fala que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre.
E isso não significa que não vai mais ter dificuldade depois que você colocar as coisas na mão de Deus, mas significa que mesmo com as dificuldades que vão surgir, você não vai ser abalado. Você vai ficar tranquilo, porque como eu falei antes, né, mesmo se aquilo der errado, se tiver na vontade de Deus, deu certo, na verdade, né? Então, se você tá preocupado se aquela pessoa que você gosta vai gostar de você também, se você tá preocupado se aquela vaga de emprego vai dar certo ou não vai, simplesmente coloca nas mãos de Deus e você vai saber que se não der certo, não era pra dar certo. E se der certo, se der tudo certinho, você vai ver que era pra dar certo. Bom, eu não quero ficar sendo muito prolixo aqui, esse vídeo não tem roteiro, tô simplesmente falando as coisas da minha mente. Mas é isso. Se você ainda não fez isso, de começar a colocar as coisas na mão de Deus, você tá perdendo seu tempo, tá? Porque você vai estar preocupado com coisas que muitas vezes você não tem controle, e muitas vezes você vai correr atrás de coisas que não eram para ser para você, relacionamentos que não deveriam ser para você, vagas de emprego que não deveriam ser para você, e você vai acabar caindo no lugar errado. E depois, para sair desse lugar, vai ser muito doloroso, porque eu vou te falar, uma hora ou outra você vai se deparar com Jesus no seu caminho. Não tem como, tá? Desculpa, se você tá escutando esse vídeo aqui até agora, escutando esse áudio aqui até agora, uma hora na sua vida, na verdade agora é um exemplo, tá? Uma hora na sua vida você vai acabar se deparando com Deus, com alguma mensagem de Deus, e Ele vai falar no seu coração, Ele vai bater na porta do seu coração e vai querer entrar. E se você decidir abrir, que é a melhor decisão que você pode fazer na sua vida, você vai ver o quanto você perdeu tempo se preocupando com as coisas, como você perdeu tempo correndo atrás de coisas que não fazem sentido. Depois que você aceita Deus na sua vida, entrega tudo nas mãos dele, você vê como é que nada do que você, na verdade tudo que você se preocupava antes não faz sentido nenhum. É tudo sem cor, é tudo sem sentido, cara. Ah, se eu vou ficar sozinho, se eu vou ter um emprego bom, se as pessoas no meu trabalho vão gostar de mim, se as pessoas na minha escola vão gostar de mim. Cara, não importa, cara. Nada disso tem valor nenhum, nada disso faz sentido nenhum. Porque você percebe que depois a única coisa que faz sentido é Deus. Depois que ele bate na porta e você deixa ele entrar, você vê que a única coisa que faz sentido é seguir a vontade de Deus. E se você tá em algum lugar que as pessoas não gostam de você passa a nem se importar com isso, porque você não tem que agradar as pessoas, você só vai querer agradar a Deus. Você sabe que quem cuida dos seus problemas, quem cuida das suas preocupações é Deus, não são as pessoas. Não são as pessoas que falam mal de você, que ficam fofocando sobre você. Você vai parar de se importar com tudo isso, cara, e você não vai nem lembrar dessas pessoas. Você não vai nem ficar preocupado demais com os problemas, porque Deus vai resolver tudo, cara. Deus vai resolver simplesmente tudo. Ah, mas ciclano falou mal de mim, me xingou, cara. Tanto faz. Depois que você aceita Jesus, simplesmente tanto faz, cara. E olha como isso é maravilhoso. Simplesmente você tem alguém que tá com você 24 horas, que já sabe de tudo que você tá pensando, então você não precisa tentar ficar se explicando, assim, com medo dele entender errado, porque ele não vai entender errado. Ele conhece os seus pensamentos melhor do que você mesmo. E, cara, a única coisa que você precisa pra agradar a Deus é acreditar nele, mano. É abrir a porta do seu coração e falar, pode entrar, confio no Senhor, entrego tudo a ti. Ele quer que você confie tudo nele, cara. Claro que ele não quer que você vira um preguiçoso e não faz mais nada, né? Ah, então já que tá tudo nas mãos de Deus, então eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui parado. Não é isso. Você tem que continuar se planejando, correndo atrás das coisas, mas, como eu falei lá no começo, você simplesmente não vai se preocupar se essas coisas vão dar certo ou não vão dar certo. Você não vai fazer tudo mal feito, né? Porque, já que se for pra ser, vai dar certo, então vou fazer de qualquer jeito. Não. Você vai dar o seu melhor para aquilo, você vai colocar o seu melhor, planejar da melhor forma, e a cereja do bolo, na verdade não é a cereja do bolo, é a base de tudo, né? A parte mais importante do bolo, na verdade. É você entregar tudo nas mãos de Deus. Isso aí. Então você quer passar num concurso aí, quer passar num vestibular aí, estuda, dá o seu melhor, faz seu curso aí, faz suas provas aí no seu melhor jeito, se esforça aí pra passar no processo seletivo pra alguma empresa,
Mas fala, Deus, que seja feita a tua vontade. E eu te falo de novo que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Confia no Senhor, cara. Faz isso. E você não vai ser abalado por nada. Os problemas vão vir. Você vai continuar tendo preocupação, né? Mas elas não vão ser mais tão grandes assim. Não vão ser maiores que você. Essa era a mensagem que eu queria passar hoje. Espero que faça sentido aí pra alguém. Então é isso. Falou!